pessoal, tudo bem com vocês? No nosso papo de especialistas de hoje, eu trouxe um amigo do meu coração para falar de um assunto muito bacana para a gente. Eu trouxe para vocês hoje o professor doutor Ricardo Brandt. Oi, Rica! E aí, Carla, Ele tudo que bem? atualmente ele é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Fomos colegas, Rica, de mestrado, doutorado, especialização, temos uma longa jornada juntos, né? E, e ele me orgulhando, me deixando orgulhosa cada vez mais com esse trabalho lindo que ele está fazendo em relação ao esporte e ao exercício físico. Atualmente, ele é uma das referências mundiais em se tratando aí, de estados de humor no desempenho esportivo, né? Os estudos que ele produz são citados em diversos periódicos internacionais. Então, estamos falando aí, pessoal, prestem atenção no que ele vai falar, hein? Nada. Minha Gente, amiga. então, o Ricardo ele trouxe para nós hoje um assunto bem bacana. Ele vai falar para nós sobre as 6 atitudes para a excelência no esporte, para a gente conseguir o nosso sucesso, para a gente obter excelência no esporte e na prática de exercícios físicos. Rica, passo a bola para ti! Carlinha, minha amiga. São muitos anos mesmo juntos, né? Até me emociona. Muito tempo compartilhando coisas boas, dificuldades, né? Fico muito feliz, agradeço muito pelo convite que você me fez. Para falar de um assunto que eu tenho me apaixonado muito. Cada dia mais eu tenho buscado conhecer mais nos aspectos que interferem a performance. E quando a gente fala em performance, tem que ter bons ouvidos para entender que não é aquela performance atlética, aquela performance de eu conseguir correr mais rápido, mas é a performance para tudo que a gente faz. Desde eu querer melhorar a performance do meu sono, ou seja, a qualidade do meu sono, ou melhorar a performance das minhas relações interpessoais, a performance na minha capacidade para ler um livro. Tudo isso é performance. Então, eu tenho buscado muito entender quais são os fatores físicos, mas muito mais os emocionais que interferem nessas características, que proporcionam mudança na forma como as pessoas conseguem melhorar e obter e ter uma chance maior de sucesso. Porque existem alguns problemas, né, Carla, quando a gente usa esses termos, por exemplo, performance, sucesso. A gente acha que performance, no sentido de atleta, a gente acha que sucesso, e nós somos levados a essa ideia de que sucesso não é para a gente, mas não é. É tudo que a gente faz, a gente precisa ter sucesso. Tá? E tem uma coisa que eu tenho percebido, e eu aprendo muito com o esporte de rendimento, tá? Que quando nós conseguimos fazer com que, dentro da prática de exercício físico, seja em qual nível for, eu consiga alinhar os meus pensamentos com o funcionamento do meu corpo, a gente pode se tornar imbatível no que a gente faz, independente do que seja. Pode ser para musculação, pode ser para uma prática de crossfit, pode ser para a corrida de rua e também pode ser para quem busca uma performance atlética. Tem Tá. pessoas que não têm inteligência emocional, que sejam capazes de compreender, de se compreender e de lidar com as suas emoções. E já tem outras pessoas que compreendem isso de forma muito fácil, que elas têm uma capacidade de resiliência, que é na física, né, a capacidade que o material tem de sair do seu estado original e depois ele retornar.
como se fosse uma esponja, a gente aperta, ela volta depois que solta. Tem pessoas que não, que elas passam por uma situação difícil, elas não conseguem lidar com aquilo, elas não conseguem melhorar, evoluir, e em um próximo momento de estresse de novo, elas não vão conseguir lidar com isso tudo. Então, a inteligência emocional é algo muito importante. Tem pessoas que não sabem lidar com isso, que não têm esse nível de inteligência, mas, para quem está nos ouvindo, isso não é ruim. A gente talvez nasceu assim, mas a gente pode mudar, a gente pode aprender. Do mesmo jeito que o meu bíceps pode ficar grandão, não pode, né, Carla? Eu sou pequeno. A gente pode treinar e a gente consegue treinar os nossos aspectos emocionais para evoluir, para melhorar, para conseguir dominar esse construto, né, tão importante que são as emoções para o praticante de exercício, para conseguir dominar, por exemplo, aquela vontade de não fazer exercício, né, de compreender aquelas teorias que você e o professor Tiago falaram esses dias, das teorias da autodeterminação, compreender aqueles estágios, que vai mudando os estágios de comportamento, do eu negar fazer exercício, de eu não conseguir fazer exercício, de eu começar a aceitar e eu ter força mental para fazer. E aí eu tenho esses elementos que eu fui construindo ao longo dos meus 15 anos aí, trabalhando, estudando e investigando, esses construtos que talvez sejam algo que possam ajudar os seus alunos e aqueles que vão assistir os vídeos. Perfeito, Rica, perfeito. Nossa, introdução, melhor introdução impossível, né? Chegou a falar ali de todo um construto que foi construído em torno de uma pessoa, né? Porque tu foi alinhando coisas, percebendo coisas em atletas profissionais, entendendo, compreendendo o universo deles, para então construir a tua teoria, né? Exatamente. Podemos dizer assim. Isso é genial, isso é ótimo. Então vamos colaborar aí com a gente, porque assim, os meus seguidores e quem mais vier aí dos teus seguidores que vierem me seguir, todo mundo quer saber quais são esses pontos chaves, que 6 atitudes são essas, né? Que a gente pode finalmente tomar essa decisão, ter essas atitudes para finalmente conseguir essa excelência. Vamos falar sobre elas, vamos lá. Bem, inicialmente, nessas minhas andanças aí no meio acadêmico, eu percebo que a gente precisa ter um equilíbrio psicofisiológico. E a gente não vai conseguir ter esse equilíbrio entre eu conseguir administrar as minhas emoções e o meu corpo se eu não tiver um ponto fundamental, o sono. Uma boa qualidade do sono. Então, a ideia que eu tenho do que eu leio, e aí eu fui me basear, lógico, né, em outras teorias que são parecidas com essa. Por exemplo, o Terry Orlick, ele tem algo que me dá muita base, que ele constrói também um modelo para a excelência. Mas no modelo dele não aparece o sono. Só que como é que eu vou querer ensinar alguém qualquer coisa que eu vou falar para frente, né, dos outros fatores, se essa pessoa não tiver um equilíbrio emocional, uma recuperação física e emocional? Então eu preciso começar que as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam conseguir ter uma qualidade boa de sono. Porque é durante o sono que a gente vai conseguir ter o equilíbrio de vários sistemas, né? Que inclui função imune, metabolismo, cognição e regulação emocional. Porque o sono, ele tem essa interação que ela é dinâmica, né? Através das nossas ações voluntárias, de eu decidir dormir, de eu querer criar uma rotina para eu dormir às 8, às 9 da noite, quando possível, né? Eu tenho filho, é mais difícil. E atividades involuntárias que são as biológicas, que aí independem dessa minha vontade, mas elas vão também ocorrer em função dessa minha vontade. Então, eu só vou conseguir atingir os estágios
os 4 estágios de sono, mais o sono REM, se eu tiver uma boa higiene de sono, tá? Que eu vou precisar ter um tempo de sono adequado. Então, vamos lá, estamos falando para adultos e adultos jovens até 60 anos, né? 65 anos. Sim. Eles vão ter que ter entre 7 a 9 horas, embora não tenha um número cabalístico, tá? Isso também é um pouco individualizado, um pouco não é muito. A gente tem essa Aham. estimativa, né? Aham. O National Sleep Foundation recomenda de 7 a 9 horas para adultos, mas é muito individual isso também. Então, é de percepção. Por exemplo, eu durmo 6 horas e meia, 7, eu me sinto super bem. Eu acordo recuperado. Já tem Aham. pessoas que não. A minha esposa, por exemplo, ela precisa dormir 12 horas, ela vai acordar bem. Estou brincando. Ela precisa dormir. Mas, enfim, então a gente precisa se reconhecer. Sim. Eu preciso saber como é que é essa minha característica. Tem pessoas, Carla, que acordam às 8 da manhã que são felizes. Às 8, né? Acordou 7 da manhã, 6, acorda feliz da vida. Porque ela tem essa característica na sua genética, de ela ser bem matutino. Tem gente que é um intermediário que só vai ter aquela disposição boa na metade da manhã, início da tarde. E tem outros que não, que só vão ficar muito bem final de tarde, metade da tarde. Então, são as nossas características. Mas eu preciso que as pessoas tenham esse pilar fundamental, que é o sono, para o equilíbrio físico. Ele resultará numa melhora de diversos aspectos, físicos e emocionais. Vamos pensar para o praticante de exercício, recuperação muscular. Não adianta você treinar e pode tomar o suplemento que for para recuperar. Se você não tiver uma boa noite de sono, tudo que você fez de suplemento de alimentação e de treino, você está jogando no lixo. Porque é durante o sono que você recupera, é durante o sono que o teu corpo vai trabalhar para tirar um monte de substância ruim e vai fazer regenerar, por exemplo, para ficar maior, que vai ajudar na perda de gordura. Para aquela pessoa que está acima do peso, se você não dormir bem, a metabolização de gordura ela muda. Então não vai conseguir diminuir peso. Vai ser muito mais difícil diminuir peso. Você precisa ter um tempo de sono e as fases de sono de ondas lentas e o sono REM que proporcionem liberação de hormônio de crescimento, o GH, que façam todos esses processos necessários para perder peso. Então a gente vai desde aquele que quer ficar forte até quem quer perder peso. Ou só que simplesmente quer manter o estilo de vida. Precisa ter uma boa qualidade do sono. Por isso, tudo, a base do modelo que eu estou construindo parte do sono. Então, quando eu vou mentorar alguém sobre isso, a primeira coisa é, vamos reequilibrar o sono. Tu dorme bem? Ok, passo 2. Dorme mal? Vamos para o sono. Conseguimos melhorar o sono? Ótimo, passo 2. Porque senão não tem jeito. Não, é impossível. Eu digo assim, é impossível. Vai ser a muito custo que eu vou conseguir ter, por exemplo, melhora na concentração. Tá? Então, precisa ter hábitos de higiene do sono. E aí depois você pode passar para o pessoal o e-book que tem esse passo a passo aí, para eles verem como construir esses hábitos de higiene do sono. Eu coloco 6 hábitos de higiene que a pessoa tem que ter. Então, ela precisa ter um ambiente adequado para o sono, em temperatura e luminosidade. A gente precisa criar rotina de sono. Tá? Eu preciso ter uma rotina de dormir quase sempre na mesma hora e tentar acordar de forma planejada na mesma hora. Diminuição de uso de eletrônicos, embora isso seja um pouco questionável, tá? Tem estudos que mostram que eletrônico pode usar, não dá nada. Tem alguns que dizem que pode prejudicar a qualidade do sono. Então, na dúvida, a gente não tem muita certeza, dá uma reduzida. Uso de substâncias como cafeína, álcool e alguns alimentos. Então, cafeína, para quem tem problema de sono, depois das 3 da tarde, tentar diminuir ou cortar. Não sou nutricionista, isso também precisa ser passado por um nutricionista para ele ter um screening de como isso funciona. Mas eu recomendaria, para quem dorme mal, começa cortando cafeína. Diminuição de líquido à noite. Então, a gente tem que tomar tantos litros de água por dia. Ok, mas não deixa para tomar isso à noite, que vai te dar vontade de ir no banheiro,
seu corpo é inteligente, ele vai mandar você acordar às 2 da manhã para ir no banheiro. Né? E também para quem dorme mal e tem a possibilidade de tirar uma sonequinha no meio da tarde. Ajuda muito e mais. Né? Posso continuar? Bacana, Henrica. Então, o primeiro pilar, na verdade, ali, né? Sem dúvida nenhuma, sono, hein, galera? Sono de qualidade. É isso, né? Vamos continuando, Rica. Presta atenção, Bom, galera. o segundo aspecto que eu considero que tem uma característica importante é concentração e atenção. Ah, mas o que ela vai influenciar no meu exercício? Bem, eu preciso ter um nível de concentração e atenção ótimo, especialmente para pensar no que eu quero de objetivo, para manter o meu foco, a minha atenção no que é importante. Então, se eu transferir isso para um corredor de rua, ele precisa ter um bom nível de concentração e atenção para, durante a sua prática, ele conseguir prestar atenção no seu corpo, na sua respiração, na sua mecânica. Então, o seu cliente está lá fazendo um exercício, naquele momento que ele está fazendo o exercício, ele tem que ter a capacidade de desligar a chave dos problemas que ele tem externos. Ele tem que ter um saquinho, eu costumo brincar com os meus alunos, ele tem que ter um saquinho para colocar os seus trolls, os seus monstros, e deixar ele fechadinho no canto. Tá? E depois que termina o treino, ele volta a pegar os trolls. Mas durante a prática do exercício, ele precisa concentrar, ele precisa manter a sua atenção no que é importante, que é a respiração, que é a posição do corpo. Porque a gente sabe que tem, dependendo de como eu esteja, as posições que eu faço, eu posso me prejudicar. Então, estou eu lá fazendo leg press na academia. E eu faço valgo dinâmico. Eu faço valgo dinâmico. Meu joelho vira para dentro. Quando eu estou pensando em qualquer outra coisa, o meu joelho vai para Automático, dentro. né? Não tem como. Por quê? Por mais que eu faça fortalecimento de glúteo, meu valgo dinâmico acontece no agachamento. Eu preciso estar concentrado e saber, olha, no agachamento eu preciso prestar atenção e manter esse meu joelho numa posição. É por isso que é importante. Entre várias outras coisas, né? Mas no exercício, eu preciso ter esse nível de concentração, me conhecer e saber no que eu preciso manter a minha atenção. Então, eu preciso ter esse nível de concentração. A concentração, ela depende de um fator. Eu preciso decidir me concentrar. Então, naquele momento do exemplo que eu dei ali do leg press, eu preciso decidir me concentrar. Porque eu sei o que é importante. Porque eu olho para o meu joelho, eu sou profissional de educação física, vou começar a fazer psicologia, tá? Eu, eu olho para o meu joelho e eu sei que eu preciso me concentrar nele, para não fazer o valgo dinâmico. Mas muita gente não sabe, porque não tem essa formação. Então, o profissional precisa instruir ele para que ele saiba, olha, o teu joelho no leg faz um valgo dinâmico, então você precisa corrigir. E aí eu preciso decidir me concentrar nisso. E não pensar em outras coisas. Olhar para o relógio, cantar uma música, eu preciso me concentrar no que eu estou fazendo. A gente precisa conseguir, para isso, a concentração, para que eu preciso me decidir, me concentrar. E eu preciso também administrar meus pensamentos, para conseguir chegar nesse nível. E aí, eu vou chegar no quê? No sincronismo entre a tarefa que eu estou realizando e o meu pensamento. Então, eu preciso me decidir, eu preciso ter uma boa organização dos meus pensamentos para que eu consiga sincronia entre a tarefa executada e o pensamento que eu estou tendo. E aí não tem erro, não tem como dar errado. Se eu estou correndo, eu estou prestando atenção na minha frequência cardíaca, na minha respiração e na postura que eu estou mantendo, não vou a chance de eu lesionar existe, mas é menor. Eu não vou correr além do que eu posso ou abaixo do que eu posso. Então vejam como isso é interessante. E a gente não para para pensar nesses elementos, né? Entendi. Então vamos lá, só relembrando. Primeiro, sono. Segundo, concentração e atenção. Terceiro, vamos lá. Bem, quando a gente quer alguma coisa, quase tudo é possível. Mas eu preciso acreditar realmente que aquilo é possível.
E, especialmente, ter atitude para fazer. Então, a atitude positiva é algo que pode mudar qualquer perspectiva. Então, por exemplo, eu quero me inscrever para uma prova de 5 quilômetros, de 7 quilômetros, de 15 quilômetros. Qualquer pessoa consegue fazer um Ironman. 3,8 km nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Você que o diga, né? Qualquer um consegue, desde que tome atitude para fazer. Então, manter a atitude positiva pode nos levar a novas realidades, tá? Isso é válido para tudo, não só para o exercício, isso é válido para o trabalho, para a educação, para qualquer coisa. E no exercício, isso é algo que é muito real, porque eu estou ali prostrado em casa, né? Sem fazer exercício, não vou fazer, não, deixa para começar na segunda, hoje está chovendo, está frio. Atitude, eu preciso ter atitude. Uma forma que a gente precisa criar motivos que façam com que a gente mude essa chave. A gente precisa encontrar elementos estratégias, que nos né? força, tá? Porque o nosso cérebro ele precisa distinguir isso. Ele precisa distinguir isso. Essa imaginação e que bom seria se eu conseguisse correr do real. Ele precisa ter isso. Só que é engraçado como a gente foi construído para se auto-sabotar. O tempo todo. A gente foi forjado para isso. Quantas vezes falam assim, não faz porque você não consegue. E aí a gente precisa construir elementos que mudem isso. Eu gosto muito de trabalhar com um rol de afirmações, de frases, que me façam pensar diferente. Então, quando estou treinando, eu penso, não, eu sou um atleta forte. Eu me falo constantemente isso. Eu sou um atleta forte. Embora eu não seja, mas eu sou um atleta forte. Eu faço um treino ruim, mas eu estou melhorando. É mais um treino. Eu me forço a pensar assim. Eu preciso ser positivo. Como falava o meu falecido vô, ele dizia assim: ganhei prejuízo. Até quando ele estava perdendo, ele falava: eu ganhei. Ganhei prejuízo. Então, você tem que ser positivo. Você tem que olhar de uma forma positiva. Então, os erros que a gente tem que ser vistos como feedback para melhorar. A gente precisa ter essas atitudes. Eu não consigo fazer musculação. É chato? Mas eu tenho que fazer musculação. Então, eu coloco na porta da minha geladeira que eu preciso fazer musculação. E aí eu coloco ali, musculação é importante para você. Porque eu olho, abro a geladeira, a musculação é importante para mim. Porque o nosso cérebro ele vai se acostumando com o que é rotina. Não sei se é se acostumando, ele se habitua com a rotina. Nosso corpo ele se acostuma com a rotina. Então a gente precisa ter essa construção de atitudes positivas que faça eu mudar. O difícil é conseguir quebrar essa ideia que nós já temos, que muitas vezes já está cristalizado, e é difícil, de eu não posso, de o exercício é ruim, e eu preciso mudar, preciso ter essa construção diferenciada. É fácil? Não é. Mas nada é fácil. Eu preciso começar. Eu preciso começar. Então, pequenas atitudes, você pode colocar frases na casa, você pode colocar no celular, você pode construir elementos que lhe deem força para ter essas atitudes positivas. Ô, Rica, e na verdade, tudo que é muito fácil, no fundo, não tem muito valor, né? Tu acaba não valorizando tanto, porque você não viveu aquilo não foi árduo o suficiente para ti, foi fácil. Sim. Né? Sim. Então tem esse lado também. Então, atitude positiva, né? Terceiro ponto.
Sono, concentração e atenção, atitude positiva. Continuamos. Vamos lá. Próximo item. Agora, tem esse elemento, todo atleta de altíssima performance que eu conheci, que eu estudei, eles são altamente confiantes. Altamente confiantes. Não existe um atleta que tenha ganhado algo em nível mundial que tivesse dúvida da sua condição. Não existe isso. E aí eu vou me lembrar muito bem, vou lembrar vocês de alguns atletas. Então, Usain Bolt. Em momento nenhum ele desconfia que ele vai perder. Em momento nenhum. Não existe. Tem uma situação que aconteceu nos Jogos do Rio com um saltador com vara, o Thiago Braz. Ele nunca tinha ganhado do francês, o Lavillenie. A única chance que ele tinha de ganhar era colocar o sarrafo na altura que ele nunca tinha saltado e conseguir passar. O técnico dele que estava lá na falou, coloca que você vai. Acredita, confia. Ele foi lá, colocou, e era a chance que ele tinha. E foi lá e passou. O Lavillenie, normalmente ele começava os saltos dele uma distância um pouquinho abaixo, ou seja, ele frequentemente passava naquela distância, não é nada difícil. Mas o brasileiro fez o quê? Provocou uma desconfiança. Deixou o francês com dúvida daquilo. O francês foi lá e queimou o primeiro, queimou o segundo e ele tinha só uma chance. Não conseguiu. Por quê? Porque ele gerou dúvida na condição dele. Então, a confiança ela é importante e ela está relacionada com eu conseguir fazer. Ela está relacionada com emoções positivas, com comportamentos de conquista, com maior esforço e especialmente com persistência. Olha como isso é importante para o exercício físico, persistência. Para quem está começando no exercício. Né? Então, qualquer tipo de falta de confiança que eu tenha vai estar relacionada com ansiedade, com dúvidas, incertezas e até depressão. Porque a gente não sabe lidar com essas emoções positivas. Então, a gente precisa ter alguns elementos que nos gerem confiança para que eu consiga fazer o exercício, para que eu tenha esse elemento que me dê suporte. Veja como isso é importante para o profissional de educação física que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Ele precisa passar essa confiança para o seu cliente. Ele precisa mostrar, por exemplo, com resultados positivos, que está funcionando. Então, por exemplo, um exemplo. As avaliações, os feedbacks que o profissional dá para o seu cliente, elas devem servir para dar confiança. E para o cliente, para o atleta, para o aluno, olhar para aquela avaliação e dizer assim, poxa, olha só que legal, melhorei. Chega na frente do espelho e olha assim, tá melhorando. Mas aí tem toda a questão da distúrbio de imagem, que as pessoas, alguns têm dificuldade de se olhar no espelho e ver que estão melhorando mesmo, por algumas resistências. Mas a gente precisa chegar em um bom nível de confiança, tá? Acreditar que a gente consegue. E aí nós temos algumas fontes de confiança. Vamos lá. Dominar a habilidade, então eu ser confiante que eu vou correr bem, eu preciso dominar aquela habilidade, seja mecânica ou até habilidade pessoal. Para quem é atleta de uma modalidade individual, que vai competir com outra pessoa, por exemplo, no tênis, eu preciso demonstrar essa habilidade, eu preciso demonstrar essa superioridade. Então, quando eu faço assim, ó, quem que eu lembro? O Bolt. Ele faz aquilo por quê? Olha que ele chega na raia e ele faz o símbolo, todo mundo que está do lado fala assim, eu ia falar um palavrão, mas não vou, tá? Começa com F. Ferrou. Por quê? Porque é altamente confiante. Eu preciso usar isso. Preparação física e mental, né? Eu preciso ter essa autopercepção positiva da condição.
Os feedbacks positivos, eles são fontes de confiança. Qualquer tipo de experiência, direta ou indireta, que eu tenha com o exercício, ela precisa me dar confiança. Então, foi lá e fiz um baita de um treino. Sabe aquele dia que você transpira, que fala assim, nossa, tô cheio de hormônio, tô feliz da vida. Isso tem que dar Aham. confiança. Isso tem que ser uma pedrinha a mais que você vai colocando para construir o muro que você está fazendo, né, para te deixar forte. Eu falo de muro, que não é um muro para ser intransponível, mas é um muro para te dar força, para te transformar numa fortaleza, que nada vai entrar. Essa é a ideia do muro que a gente tem que construir. Então, essas experiências são boas. Eu preciso confiar e acreditar, por exemplo, se eu treinar com a Carla, não tem jeito, eu confio nela. Eu confio nela. Eu preciso confiar nela. E aí isso vai fazer eu acordar amanhã para treinar com a Carla. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter resultado. Então É. isso tudo precisa ser construído. E aí o profissional ajuda a construir e o cliente precisa ter esses elementos, o praticante precisa ter essas ideias, né, de como levar essa confiança para si, porque é Uhum. difícil também. Né? Então, a confiança é um elemento importante para tudo que a gente faz. Eu aprendi muito a como a confiança é importante com os atletas de rendimento. Eu nunca vi, como eu falei, atleta de performance que desconfiasse da sua condição vencer, de hipótese alguma. Todos eles eram altamente confiantes. De maneira geral, o atleta de alto nível é autoconfiante, é muito confiante, É porque ao muito longo confiante. do processo, né, foram construindo isso, né? E assim, ó, geralmente, óbvio que se a gente for falar aqui de rendimento esportivo, né, Rica, tem os dois lados da moeda, então, tipo, também não dá para aprofundar muito, porque também tem o lado do Sim, burnout. Mas sim, provavelmente ao longo do processo eles conheceram bons técnicos. E aí você falou tudo, né? O instrutor da academia, o personal trainer, ele é peça fundamental. Porque às vezes o aluno vem para você e não se autoconhece. Ele sim. não sabe o que ele pode fazer para aumentar essa autoconfiança dele, E o né? profissional, ele tem que entender que o praticante não é osso e músculo. Porque a gente às vezes não entende por que o Perfeito. cliente sai e para de fazer exercício. Eu preciso compreender que o cliente não é osso e músculo. Eu preciso compreender que ele é uma pessoa que tem emoções, que tem dificuldades, tem dúvidas. Perfeito. Eu preciso compreender esses aspectos para saber lidar com as pessoas. Então, cada cliente que a gente tem, um é diferente do outro. E aí eu preciso compreender ele e saber fazer ele lidar com isso tudo. Não, e fazer ele lidar depois de compreender ele e assim, ó, estratégias, né? Como é que tem aquela, né? Comer o pudim pelas beiradas, né? É, Porque tu tens que ir dando aquelas, como profissional, né? Tu vai dando aquelas pinceladas para ver vai. aonde que você consegue atacar o problema e fazer com que o aluno finalmente consiga se engajar, né, na Sim, atividade, né? sim, Rica, essa foi a quarta. É isso? sim. Então, olha lá, relembrando: sono, concentração e atenção, atitude positiva, autoconfiança. E agora vamos para a quinta. Força mental. Força, nossa, força mental. Tô anotando Força mental. tudo, tá? Eu tô anotando tudo. É, é um processo importante, né? É um processo importante, onde a gente precisa ser levado a ela. Ela tem sido descrita como uma capacidade, né, por profissionais da educação física e psicologia, como algo fundamental e efetivo para que a gente seja capaz de conseguir lidar com as situações, com as sensações, seja para treino, seja para uma situação competitiva. Então, para que o nosso praticante de exercício ele consiga lidar bem com todos os elementos do treino, ele precisa ter força mental. Ele precisa ter essa capacidade de lidar com essas
sensações, essas situações. Porque eu ser mentalmente forte é uma chave para a consistência. Que eu consiga me tornar independente para fazer exercício, no sentido de eu vou sair para fazer exercício sozinho, para que eu consiga lidar com essas situações, com esses agentes que me causam, por exemplo, dor, que me causam fadiga, porque o exercício ele só é bom depois, né? O exercício é bom depois, com base nos efeitos que a gente tem. Durante, a gente está lá, às vezes sente dor, está cansado. Então, durante o exercício, eu preciso ter força mental para dizer assim, não, vai mais um pouquinho. Eu consigo. Eu sei que eu posso fazer as 10 repetições. Eu sei que eu consigo terminar os 30 segundos de corda. Mas a minha cabeça, ela trabalha no sentido de dá uma matadinha agora. Eu preciso ter força mental para conseguir fazer isso. E isso se consegue com um elevado nível de força mental. Aonde eu vou colocar o meu despertador às 5:30 da manhã para comer, para eu ir treinar às 6:15, 6:20, 6:30. Porque isso precisa força mental. Num dia que está chovendo, que é inverno, e que eu estou cansado. Eu preciso ter essa condição. Mesmo para pessoas que já sejam praticantes de exercício há um bom tempo. Isso já está internalizado, isso já faz parte dela, ela já tem a motivação intrínseca, mas ainda e mesmo assim, a gente precisa ter essa força mental para praticante de exercício, de qualquer nível, para qualquer exercício. Quando eu transporto isso para atletas, não tem o que discutir. O atleta ele tem que ter essa capacidade de força mental para lidar com esses elementos das provas, para lidar com essas situações. É igual quando a gente chega numa academia nova. Eu treinava em uma academia que fechou e passei para outra academia. Eu chego lá todo assim, né, assustado. Não sei se eu solto um peso e ele faz um barulho, eu fico com vergonha. Depois de 60 dias, eu já não estou nem aí. Já bate o peso, derruba, larga o peso. Desculpa. E vai. A gente precisa ter isso. É saber lidar com essas situações. Né? Então, a força mental, ela está associada com algumas condições. Coragem. Eu preciso ter coragem para decidir fazer alguma coisa. E intensidade. Porque se eu não tiver intensidade, por exemplo, na minha vontade de fazer exercício, eu não vou. Eu preciso colocar intensidade naquilo. E aí tem que ter bons ouvidos, tem que ter um cuidado. Porque, por exemplo, quando se começa uma nova dieta, às vezes a gente coloca muita intensidade. E eu não aguento essa dieta. E aí eu tenho uma curva aí que às vezes não consegue fazer ela se manter do outro lado. Então, eu tenho que ter a minha intensidade, mas eu tenho que saber dosar. Eu preciso conseguir, por exemplo, para algumas situações do nosso cotidiano, fazer o que a situação exige. Isso é ter força mental. Então, em algumas situações difíceis, o que eu faço? Eu paraliso, não sei o que fazer. Eu tenho que ter força mental para saber, calma, respira. Você precisa tomar tal decisão. E aí você vai e faz. E isso é força mental. Você conseguir lidar efetivamente com diferentes situações, especialmente com situações adversas, que é o que normalmente a gente mais tem dificuldade, né? Então eu preciso ter essa capacidade de força mental. E aí eu preciso ter atitude positiva, eu preciso ter esses elementos que me levem a essa condição. E aí tentar ser indiferente às situações, né? Não gosto muito disso, mas às vezes a gente precisa. Então, eu participo de reunião que eu escuto o que eu não gosto, que eu sou completamente contra, e a vontade que eu teria é de falar o que eu penso na hora, porque eu acho que aquilo está errado e eu não consigo compreender aquele comportamento. Eu preciso, não, Ricardo. Calma. Mantém a tua postura, porque você vai ser reativo a algo que vai te fazer mal. Porque muitas vezes essa falta de força mental para essas situações do nosso cotidiano, ela nos causa mais malefícios do que benefícios. O ônus é muito maior.
por eu ser intransigente, por eu não ter essa capacidade de conseguir parar, olhar para a situação. Eu gosto muito de pensar assim, eu estou na situação, eu preciso sair, me olhar de fora, assim, ó, qual é o comportamento que eu deveria ter? Que atitude que eu tomo Aham. agora? É que às vezes não dá, né? Porque a situação, mas seria muito bacana. Pô, se eu tomar essa atitude, qual vai ser as reações? E se eu tomar essa, o que vai acontecer? E aí eu consigo decidir como é que eu vou fazer ou a situação. E entre outras, né? Condições que a gente pode ter que nos conferem uma alta capacidade de força mental. E tudo isso que eu fui falando, Carla, desses 5 elementos aí, eles são altamente treináveis. Altamente treináveis. Para a gente chegar no sexto passo, na sexta atitude, é eu conseguir lidar com tudo isso. É eu conseguir administrar as minhas emoções. É eu conseguir ter essa capacidade de eu conseguir regular o meu sono, de eu conseguir administrar de forma ótima a minha concentração, de eu saber o que eu preciso manter o foco da minha atenção e eu saber como é que eu faço para me concentrar, de eu ter essas atitudes positivas que façam com que eu veja e perceba que eu consigo, de eu ser confiante, de eu conseguir compreender que, olha, eu consegui sair de situações ruins, eu consegui melhorar, diminuir o meu peso corporal, o meu bíceps, olha o tamanho aqui, o grandão, eu consegui aumentar 0,5 milímetro do meu bíceps, mas já é uma conquista, isso tem que me dar confiança. E a força mental é eu conseguir lidar com essas situações para que eu consiga juntar tudo isso em eu ser melhor, em eu conseguir ter sucesso. O sexto a sexta atitude, que na verdade não é uma atitude, mas é o ter sucesso. Eu só vou conseguir ter sucesso no que eu for fazer se eu tentar, é o que eu acredito. Eu posso estar errado, e se eu estiver errado, me desculpem, tá? Talvez faltem elementos aí, mas talvez a gente só vai conseguir chegar no sucesso se eu ter o equilíbrio do sono, se eu conseguir ter a minha concentração, se eu conseguir manter a atitude positiva, se eu conseguir ter a minha confiança no que é importante e eu ser mentalmente forte para lidar com tudo isso e fechar o ciclo para que a gente chegue no sucesso. Fora isso, existem atalhos? Talvez existam. Se alguém souber, me avisa, eu preciso do atalho, eu pago quanto quiser para saber o atalho. Se alguém descobrir uma pílula mágica que faça assim, sucesso, toma, que tu vai ter. Me avisa, me avisa. Eu Também quero. estou tentando, eu pesquiso isso, mas não consigo descobrir. Então não existe atalho. Não existe atalho para perder peso. Controle alimentar, nutrição. Não existe atalho para ficar forte. Controle alimentar, treino. O anterior, controle alimentar, treino. Para ficar forte, controle alimentar, peso. Para qualidade de vida, controle alimentar, treino. Não tem jeito. Só que para eu conseguir ter isso, eu preciso ter esses elementos que eu falei bem trabalhados. Porque senão não tem jeito de eu conseguir ter o sucesso que eu quero, que é perder peso, que é ficar forte, que é ser feliz. Sei lá qual é o sucesso que você aí que está nos ouvindo quer, mas sem isso, talvez seja mais difícil. Não existe atalho. Rica, muito obrigada por esse momento, então, que você nos proporcionou esse momento maravilhoso de conhecimento. Muito obrigada por participar do nosso Papo de Especialistas. E, gente, não se preocupem que eu vou trazer ele de volta. Compromisso. E tem muita coisa boa vindo por aí, hein? Ricardo mesmo, ó, proporcionando muitas coisas boas. Sigam ele no Instagram. Vou deixar o link dele aqui também. Sigam ele, tem muita coisa boa. Os e-books, ele deixou tudo gratuito para vocês baixarem. Tá valendo bastante a pena. Eu mesma já baixei todos. Rica, quer falar mais alguma coisa? Olha, eu tenho que agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente falar, a gente sempre aprende enquanto fala, né?
costumo brincar nas minhas aulas que eu aprendo toda aula, que a gente vai melhorando. Então, agradeço muito pela oportunidade de tentar falar um pouquinho dessas minhas ideias, que às vezes são malucas, mas é o que a gente vai construindo, né? Ao longo da vida aí, algum tempo já de estudo, de pesquisa. Então, agradeço muito. Espero que as pessoas aproveitem essas informações, especialmente que isso possa impactar de alguma forma na saúde, na qualidade de vida, especialmente na saúde emocional, na saúde mental, né? Nessa mudança de chave, tentando alcançar um alvo, um target aí bacana, primeiro, para quem não faz, começar a fazer exercício, segundo, quem faz, para se fortalecer fazendo exercício, quem já faz há muito tempo, um beijo, continua assim, que quando tiver 102 anos a gente bate um papo de novo aqui no Papo de Especialista. Valeu, muito obrigado. Oh, que maravilha, hein? Joia, Ricardo, ó, gratidão, obrigada, meu amigo. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais um Papo de Especialistas. Beijo!